Fala pessoal, tudo certinho? Após a vinheta, camada de ozônio. Se você ainda não me segue no Instagram, vai lá. E se quiser o conteúdo completo de biologia para vestibular e Enem, acesse a minha plataforma. O link está aqui na descrição do vídeo. Uma boa aula. Muito bem, pessoal. Olha só, a camada de ozônio é uma concentração de gás ozônio, que é o O3, na atmosfera. Então, obviamente, quando a gente fala de camada de ozônio, é uma camada onde ali tem muito gás ozônio. Perceba que ela ocorre na estratosfera numa altitude de aproximadamente, ou seja, uma média, 25 quilômetros. É bastante alto e tem como função servir como um escudo natural, filtrando raios ultravioleta B e C, então UVB e UVC. É muito eficiente filtrando o UVC, que é bastante nocivo, e eficiente filtrando o UVB. O UVB ele é um pouco menos problemático que o C, mas também é problemático. Então a camada de ozônio consegue dar uma filtradinha, mas ele passa um pouco também. Mas enfim, a gente tem que pensar assim, camada de ozônio é extremamente importante. A vida na Terra só existe porque ela existe também. Tá? Então repara bem. Como função, ao filtrar os raios ultravioletas, que vêm lá do Sol, obviamente, está protegendo o DNA dos seres vivos, incluindo nós, né, gurizada? Imagina, o nosso DNA é uma molécula que guarda a nossa informação genética. Esse raio ultravioleta, ele pode penetrar, ele penetra na nossa pele e bate lá no nosso DNA, gerando alguns probleminhas, né, alguns danos, e isso pode gerar mutações, inclusive gerando doenças como o câncer de pele. Tá? Então evita, ao proteger o DNA, está evitando essas mutações, esses erros no nosso DNA. Né? Quando a gente, porque imagina, tu é trilhões, né? Mas tu tens uma célula. Essa célula tem que se dividir. Ao se dividir, ela tem que copiar o DNA exatamente como é. Se na hora de copiar, por influência desses raios ultravioletas, ele não consegue copiar muito bem, ou seja, tem alguns errinhos, isso é o que a gente chama de mutações. Então está acontecendo dentro do nosso DNA tudo isso. Tá? Portanto, é essencial para a vida na Terra. Não somente do Homo sapiens, da nossa espécie, mas de todos os seres vivos. Aí vem o problema. Tá? Isso aqui tudo eu estou falando. Tá lá a camada de ozônio, é bonita, é linda, é charmoso, tá lá. Agora, temos um problema. Se fala muito em buraco da camada de ozônio, ou na camada de ozônio. Tá? Camada de O3, que é o ozônio. O que é esse buraco? E reparem que eu coloquei aspas, porque na verdade não é um buraco que está acontecendo. Naquela região está indo um monte de raios ultravioleta. Não, é uma redução na espessura. Então ela não é um buraco, ela só fica mais fininha em algumas regiões. Tá? Foi identificado em 1985 esse problema. Principalmente, sobretudo, na Antártida. Então, lá na região da Antártida, não é só lá, mas é principalmente lá, se percebe uma camada bem fininha, né? Na camada de ozônio tinha que ser toda ela retinha, assim, lá tem esse buraco, né? Esse afinamento, beleza? E aí é um problema. Então, tá aqui uma representação para vocês verem. Obviamente que é na região da estratosfera. Aí, olha só, por que existe esse buraco? Essa é a grande pergunta que os cientistas fizeram, e eles perceberam que algumas moléculas, sobretudo uma que a gente já não usa mais, não é mais para usar, elas estavam destruindo o gás ozônio, e se destrói o gás ozônio, diminui a espessura dessa camada. Então, principalmente é o CFC, clorofluorcarbono. É um gás que era utilizado em refrigeradores, em alguns equipamentos domésticos. E depois de Montreal, aqui que eu vou explicar para vocês, ele foi proibido, então ele foi substituído. Então ele está em desuso, isso é muito bom, porque esse gás aqui era extremamente prejudicial para a camada de ozônio. Então identificaram, tem como substituir, não usa mais, beleza. Aí tem halônios, que são usados em muitos extintores de incêndios, óxido nitroso, que são fertilizantes, né, estão presentes em fertilizantes ou em queima de combustíveis fósseis, que é o que? Estão do petróleo, tu faz gasolina, né? Enfim, tu está queimando e pode liberar esse óxido nitroso, e também o brometo de metila em alguns pesticidas agrícolas. Então tudo isso aqui, tirando o CFC que a gente já não usa mais, que era o principal vilão, a gente precisa reduzir esse aqui, dar uma forma de reduzir para evitar destruir a camada de ozônio. Tá? E quais são os impactos e consequências, portanto, do problema do buraco de ozônio? Repara que a gente sabe da camada de ozônio. Ok, só que o grande problema que a tua prova vai te cobrar, que as provas no futuro do Enem, de vestibular, vão te cobrar, é o buraco, é o problema. Eles vão te apresentar e vão te dar o problema e tu tem que dar a solução. Qual é a solução? Primeiro, a gente tem que entender o seguinte, que a solução é diminuir esses gases. Mas por quê?
Não é simplesmente porque, eu quero preservar a camada de ozônio. Não é só por isso, é porque ela é fundamental para a saúde humana. Se destrói a camada de ozônio, ela diminui a probabilidade, por passar os raios ultravioletas, do câncer de pele, de queimaduras, de catarata nos olhos. Por quê? Porque essa radiação chega nas pessoas. Tu sabe, tu fica na praia um pouquinho, me queimei todo. Mas tu não tá vendo tu te queimar. Tu só vê horas depois, tô vermelho, daqui a pouco começa a arder horrível, que é uma queimadura causada pelos raios que estão, embora sendo filtrados, passando. Imagina se não tem nenhum filtro, é zero filtro. Cara, ele vai direto na tua pele. Isso seria incompatível com a nossa sobrevivência. E por isso que mesmo tendo a camada de ozônio, a gente fala, use filtro solar, porque o filtro solar, ele protege a tua pele contra os raios ultravioletas. Então, é um aliado da camada de ozônio, tá? Em ambiente marinho, poxa, esses raios, eles acabam destruindo o fitoplâncton. Fitoplâncton são pequenos organismos fotossintetizantes que são base da cadeia alimentar no ambiente marinho. Então, se ele se destrói, ele perde a base. Se perde a base, todos os outros seres vivos tem problema, também se prejudica, porque não tem alimento, não tem a base, como é equivalente para nós não ter plantas. Mas eu nem como planta. Sim, mas tu é um carnívoro, né? Tu come um boi que comeu a planta. Professor, mas eu sou vegetariano. Sim, tu come arroz vem de onde? De planta. Tu come batata vem de onde? De planta. Então o problema aqui também é agrícola, porque ocorre redução da produtividade por danos nos tecidos vegetais. Então perceba que o problema é gigantesco, tá? E aí a gente tem que se ligar numa coisa. O ozônio na estratosfera, aqui em cima, nessa região aqui, ele é bom porque ele é um filtro. Mas se ele desce, se ele é liberado e fica na troposfera, em regiões mais baixas da atmosfera, ele pode ser um ruim. Ele pode ser um ruim, não. É um problema porque é um gás que não faz bem para os seres vivos, tá? Ele só faz bem lá filtrando, ele não tem que estar aqui. E aí, a solução global, o que se discutiu muito? Em 1985, primeiro, 1985, temos um problema. Aí teve o Protocolo de Montreal, que foi discutido e assinado em 1987 e entrou em vigor, passou a valer em 1989. E um deles é reduzir esses gases e eliminando o CFC. E ele foi muito eficiente, tá, pessoal? Um dos mais eficientes da história, de todas essas convenções que tem globais para pensar no meio ambiente. Esse aqui foi um dos melhores, com os melhores resultados. Por quê? Ao não poder utilizar o CFC, cortou, e a gente precisa ainda diminuir os outros, mas principalmente o CFC que aconteceu, a gente começa a observar, de uns anos depois disso aqui, uma recuperação gradual desse buraco da camada de ozônio. Então hoje, eu estou gravando essa aula em 2026, talvez tu esteja vendo ela em 2040, então talvez esteja até melhor. Mas hoje, em 2026, nem se fala muito nesse problema, porque é algo que foi muito pior antes e que está em plena recuperação, justamente porque nós, pessoas do mundo inteiro, conseguimos entender o problema e solucionar ele, evitando esses gases. Isso mostra, pessoal, claramente, preste atenção, tá até grave essa parte. Tem pessoas que falam, o ser humano é muito pequeno frente ao mundo, é impossível a gente influenciar no clima global. Gurizada, contra os fatos científicos, não tem o que tu contestar. A gente percebe que a partir disso aqui e proibir isso aqui, a gente reduziu isso aqui, o buraco da camada de ozônio. Então sim, o ser humano estava influenciando diretamente nisso. E se ele influencia diretamente nisso, é óbvio que os gases de efeito estufa liberados por atividade humana aumentam a questão do efeito estufa, né? E consequentemente o aquecimento global. Então sim, moçada, nós seres humanos somos diretamente responsáveis por poluição não somente local, mas a nível global também. Beleza? É isso aí. Tamo junto? Um grande... antes de finalizar, eu já me sujei de giz. Moçada, para aí. Se tu não conhece a minha plataforma de estudo, de estudo em biologia para Enem, para vestibulares, completinha, toda a biologia, com apostila, com lista de exercício resolvido em vídeo. Então, completo, para tu ter uma imersão em biologia que tu nunca vai ver igual na tua vida. Não sei, que tu assina a plataforma. Então eu tenho a minha plataforma lá, claro. Lá aqui no YouTube é tudo de grátis, né, pessoal? Aqui você assiste aulas de qualidade, de graça. Mas lá a experiência é muito mais focada em Enem, em vestibulares, em organização das aulas, em sequência das aulas. Então tu assiste uma aula, a outra, já puxa o link daquela, que já puxa o link daquela. Aí lá tu sai quase um PhD em biologia. Então conhece a minha plataforma de estudo se você precisa e quiser se aprofundar um pouco mais. Tamo junto, um grande abraço.